Em cada canto do mundo existem histórias que desafiam a lógica, lendas que são assustadoras, lendas que você pode acreditar que é real ou não, e é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje pra vocês. Só que o país de hoje é um país que eu nunca falei sobre, então eu acho que seria legal falar, até porque eles falam a nossa língua também. Então, espero que estejam preparados e vamos pra África falar das lendas urbanas de Angola. Vem comigo. O que foi deixado pra trás? Essa lenda conta que certa noite tinha um rapaz que ele estava voltando do trabalho para sua vila. Essa vila hoje em dia ela fica num local chamado Vila do Dongo. Esse rapaz ele estava com muita fome porque ele não tinha muita grana e também ele não tinha recebido, então ele estava voltando para casa já com a barriga roncando e tipo, o que que eu vou comer? E foi aí que ele encontrou algo meio estranho soltado assim no chão, meio à distância, sabe? E ele começou a caminhar até ali. Quando ele olhou, era o seu dia de sorte. Sabe o que ele encontrou? Dinheiro. Quem não quer encontrar dinheiro assim facilmente? Então, o dia do cara já mudou. Ele resolveu que iria pra casa, ia dormir e pela manhã ia pegar todo aquele dinheiro e fazer compras, comida para ele poder se alimentar. Naquela noite ele sonhou com tudo que ele compraria para comer. Só que estranhamente, quando ele acordou, ele tava com uma febre totalmente forte. A pele dele estava formigando, a tosse sacudia seu peito. Claramente ele não estava bem, ele estava doente. Só que o mais estranho de tudo isso é que ele foi em médicos e os médicos não sabiam dizer o que ele estava sentindo. Ele meio que estava morrendo sem saber o porquê. Foi aí que uma membro da sua família resolveu falar para ele ir visitar um xamã que mexia com feitiços. E sim, ele foi fazer isso. E ao chegar lá, ele teve uma notícia extremamente bizarra. O médico perguntou: filho, você pegou algo que não era seu? Ele tentou revirar na cabeça, tipo, eu peguei alguma coisa? E foi aí que bateu na cabeça dele quando ele encontrou o tal dinheiro. Ele foi lá e contou pro xamã o que aconteceu. Foi quando o xamã disse pra ele nunca mais fazer aquilo, trazer aquele dinheiro para que eles pudessem livrar a maldição. Diz a lenda que muitos xamãs antigos ou feiticeiros usavam dinheiro para fazer os seus feitiços, e muitas vezes esses dinheiros acabavam ficando amaldiçoados. Então, eles meio que largavam por aí para ver se algum ganancioso pegava. O rapaz acabou pegando o dinheiro e devido a isso ele começou a sofrer todos os efeitos da maldição, que fez ele ficar doente e quase morresse. Por sorte, o xamã foi, limpou aquele dinheiro, deixou para ele e ele conseguiu sobreviver. Então essa lenda ela começou a rodar muito em Angola, porque muitas pessoas dizem que quando você encontra dinheiro no chão, tem uma certa chance daquele dinheiro ser amaldiçoado e acabar com a sua vida. Então é muito bom você tomar cuidado de onde esse dinheiro vem e não sair pegando qualquer coisa por aí, que pode ser bem perigoso. Caixão vazio. Essa lenda ela é muito interessante porque eu vou comparar um pouco da época que eu das lendas deles. Na época que eu estudava, na sexta-feira, era normal ninguém ir pra escola porque não que se fosse uma lenda ou algo do tipo, só o pessoal meio que se reuniu pra não ir pra escola, pra poder ir pros bailes, pra poder faltar. Era como tipo, vamos fazer greve e não vamos estudar sexta-feira. Obviamente a escola não concordava com aquilo, mas os alunos faziam. Já em Angola é bem diferente. Dizem que na sexta-feira à noite acontece algo muito bizarro. A lenda conta que os alunos estavam tranquilos na sua sala, estudando à noite, quando de repente eles ouviram um barulho estranho de carro. Ao olhar para o pátio, eles viram um carro todo destruído, velho, cheio de correntes, sabe? E eles acharam aquilo muito estranho, porque da onde tinha vindo aquele carro? Foi quando de repente as luzes da escola começou a piscar, sabe? Apague e acende, como se estivesse dando interferência na energia. Os alunos começaram a ficar desesperados sem entender o que estava acontecendo, os professores começaram a ficar desesperados e até a diretoria ficou desesperada. Foi quando, de repente, alguns rapazes entraram lá, não se sabe se eles eram humanos ou espíritos, e começaram a fazer um massacre, matando todo mundo que estava lá dentro. O mais bizarro de tudo isso é que não era um massacre simples. Eles pegavam as crianças, pegavam os professores e cortavam suas partes, tipo genitálias, órgãos, essas coisas, e penduravam nas paredes, onde outros pedaços eles pegavam e levavam para eles, e alguns diziam que eles até se alimentavam. Esse grupo ele acabou ficando muito conhecido como o grupo assustador do caixão vazio. E foi aí que, sexta-feira, nas escolas em Angola, as pessoas começaram a ficar com muito medo de que à noite esse grupo viesse visitar a sua escola.
Contam relatos que quando isso aconteceu, as crianças começam a, até pular da janela pra tentar se salvar, porque tudo é melhor do que enfrentar o grupo do caixão vazio. Dizem que depois desse ataque a polícia só chegou lá e encontrou o resto dos corpos, mas eles não tiveram conclusão nenhuma do que isso estava acontecendo. Então, é uma lenda bem popular em Angola e muitas crianças têm medo, ainda mais se estudam à noite, de que na sexta-feira o caixão vazio venha visitar eles. Ninguém quer isso. Cunamata. Eu sei que esse nome é muito engraçado, mas essa lenda ela é bem assustadora, e ela se interliga com a nossa lenda passada que acabamos de contar. Bom, a lenda conta que tudo começa numa prisão. Essa prisão ela estava tendo superlotação, então meio que o governo inventou que eles iam dar um tipo de vacina para os prisioneiros que estavam lá. Um certo grupo de prisioneiros acabou sendo convocado para ser os primeiros a ser vacinado. Só que dentro da seringa não havia remédio nenhum. A tal vacina era um veneno para que eles morressem, e assim poder esvaziar um pouco mais o presídio. Após eles dar as vacinas nos voluntários, eles contaram para ele o que ia acontecer e como lixo largaram eles na rua e falaram: se vira aí, vocês têm mais 24 horas de vida. O problema é de vocês agora. Esses caras eles ficaram muito revoltados, onde já que eles tinham pouco tempo de vida, eles queriam se vingar de alguma maneira. A maneira que eles se encontraram foi todos se juntarem e começarem a não vou dizer o resto, todas as pessoas que eles encontravam na rua naquele dia. E foram muitas que eles pegaram. Só que estranhamente passou as 24 horas, era pra tudo ter acabado, era pra eles morrerem, só que eles desapareceram por um tempo. O mais estranho de tudo isso é que nenhuma parte do corpo deles foi encontrada. Então, eles morreram ou não morreram? Foi aí que, passando alguns dias, começaram a contar relato que esses seres, chamados Cunamata, começaram a vagar pela cidade em grupo junto, onde eles começavam a catar pessoas, seja homem, seja mulher, e fora isso, eles ainda pegavam partes do corpo para se alimentar. Quando a gente para pensar na lenda passada e meio que interliga com essa, faz muito sentido os Cunamatas serem a origem dos caixões vazios. Então será que os dois são o mesmo grupo? Será que na sexta-feira eles têm essa ideia de ir visitar as escolas, mas no meio da semana, em várias cidades em Angola, eles ficam andando pela noite pegando pessoas que estão perdidas e desavisadas? Relatos da polícia dizem que eles nunca encontraram nenhum Cunamata, mas acontecem muitos casos de crimes assim, que não pode ser comprovado se foi eles ou não, mas que muitas pessoas têm medo de andar na noite e se encontrar com esse grupo, muitas pessoas têm. Quianda. Essa lenda ela é muito conhecida pela sua versão boa, mas pouca gente conhece a sua versão macabra. Bom, eu vou começar para vocês contando a versão boa. A história conta que um rapaz ele estava voltando da pesca. Ele tinha ido para um lagozinho fazer pescaria, só que ele não conseguiu pegar muito peixe. Então por volta da noite ele estava voltando meio cabisbaixo e triste porque não tinha muita comida, né? Foi quando de repente ele ouviu um barulhinho, tipo um psiu. Quando ele foi ver, esse psiu ele estava vindo bem do lago. Estranhamente ele caminhou até lá e o que ele encontrou foi algo meio esquisito. Mas não que não fosse nada fora do normal, sabe? Tinha uma mulher sentada dentro do lago querendo falar com ele. E essa mulher ela começou a conversar com ele. Perguntou sobre sua vida, ou por que ele andava tão cabisbaixo, ou por que ele estava tão triste. E o rapaz simplesmente contou a sua história, falou que ele não tinha grana, que ele precisava ajudar a família, que eles estavam com fome e que tudo estava dando errado. Essa mulher ela acabou se comovendo com a história, olhou para a floresta e falou: segue reto nessa direção e quando você encontrar a árvore mais longa, você vai encontrar algo lá para você. O rapaz ficou meio com medo de ir até lá, porque como que você vai num lugar que alguém te indique e você nem sabe onde é? Mas ele não tinha nada a perder, então simplesmente ele agradeceu e começou a ir. Só que na hora que ele virou para trás, ele viu algo extremamente surreal. Uma cauda de peixe se afundando dentro da água. Foi aí que ele se ligou que se tratava de um ser que não era um humano, e sim um ser sobrenatural. Vocês já entenderam o que é uma sereia, certo? Esse cabra ele continuou caminhando tranquilamente até que ele encontrou a árvore mais alta. E embaixo da árvore mais alta, o que ele encontrou foi várias pedras preciosas, ouro,
e era simplesmente um tesouro, onde fez com que da noite pro dia, aquele rapaz que era pobre, agora tivesse muita grana e se tornasse rico. Mas isso foi um problema na sua vida, por causa que de tanto dinheiro ele acabou se tornando ganancioso e começou a pegar pessoas como escravo e pagar outras pessoas para que ele tivesse muita gente na sua terra trabalhando para que ele conseguisse mais e mais e mais grana explorando em cima dos outros. Obviamente a sereia vendo aquilo, a Kianda, ela não gostou. E a lenda conta que certo dia ele foi dormir e quando ele acordou, toda a riqueza dele tinha desaparecido, deixando ele lá triste e voltando a ser quem ele realmente era. Ele poderia ter toda a riqueza que ele tinha, mas pelo fato dele se tornar ganancioso, ele perdeu tudo. Essa é a parte mais tranquila da lenda, é a parte que ronda mais em Angola, mas tem uma parte que é muito macabra dessa história, e é ela que eu vou contar agora pra vocês. Bom, na parte macabra a gente vai fazer tudo exatamente como a parte boa. Só que na hora de a Kianda pegar o dinheiro, as coisas mudam. Dizem que certa noite o rapaz foi dormir e de repente ele desapareceu, junto com toda a sua grana. As pessoas pensaram que ele tinha ido embora, fugido dali ou qualquer coisa, até que encontraram ele na floresta, na mesma árvore que a Kianda indicou pra ele. Ele estava pendurado de ponta cabeça, a sua língua arrancada pra fora e cheio de moedas de ouro dentro da sua boca. Simplesmente a língua foi puxada pra fora para caber o máximo de moeda possível, meio que deixando um aviso do que tinha acontecido. A lenda conta que a Kianda ela era um espírito da água, uma sereia, que tentava ajudar as pessoas mais pobres. Só que ela acabou se sentindo tão enganada pelos humanos que ela acabou perdendo essa confiança neles e assim acabou se tornando uma criatura meio que vingativa. Ela não se vinga de todo mundo, ela ainda tem a sua parte de tipo, eu vou tentar ajudar essa pessoa porque ela parece boa. Mas hoje em dia dizem que se você se encontrar com a Kianda, você tem que ter a sorte dela acreditar em você. Porque se ela desconfiar de você nem que seja um pouquinho, o seu destino vai ser ficar de ponta cabeça na árvore, igual o rapaz ficou. Então, se a gente para pra pensar, é muito melhor você não dar de cara com ela do que testar a sorte de dar de cara com ela e ela confiar em você. Porque ninguém quer acabar pendurado numa árvore de ponta cabeça com a língua pra fora e a boca cheia de moeda. Isso é bem assustador. Eu gosto dessa lenda porque ela mostra que se você der um mínimo de poder para um humano, ele acha que ele já é maior do que ele é e esquece que ele é só um simples humano, passando por cima de outras pessoas e fazendo mal a outras simplesmente pelo seu objetivo. Essa lenda ela é bem macabra, ela é bem assustadora se você parar pra pensar, e pra mim é uma das lendas mais interessantes que tem em Angola, ainda mais depois dessa parte macabra. Bom, esse foi nosso vídeo de lendas urbanas de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor deixa seu gostei aqui, e dá uma assistida nesse vídeo aqui. É uma caminhada noturna que eu faço, espero que você goste, ainda mais porque tem a ver com um crime nesse parque. Tá bem assustador, eu acho. Dá uma conferida, te vejo lá. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, fiquem bem.